Palestra. O verdadeiro perdão. Por Neville Goddard. 1º de abril de 1969. Esta noite, abordaremos dois aspectos do grande mistério, o verdadeiro perdão e os olhos imortais que enxergam a eternidade. Ele lhes disse: quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então Pedro disse: Senhor, quantas vezes meus irmãos pecarão contra mim e eu os perdoarei? E a resposta foi: 70 vezes 7. A arte do perdão deve ser praticada diariamente, mas primeiro devemos aprender a perdoar. Arrependimento e fé são condições para o perdão, mas o verdadeiro perdão é o esquecimento. O cristianismo e suas doutrinas não têm sentido para a mente mundana, então por que as pessoas são cristãs? A promessa de que os mortos ressuscitarão não tem sentido para a mente mortal, quando o corpo é cremado e reduzido a cinzas, mas somente acreditando na história da redenção você pode realmente perdoar. Você deve aprender a distinguir entre o humano eterno que ocupa um estado e o próprio estado. Este é o único significado para o perdão. Todos os roteiros são escritos para os atores. Ao atuar, o ator escalado para o papel de assassino deve desempenhar esse papel, e assim é com este mundo. Deus, o autor, escreveu o roteiro e interpreta todos os papéis, usando uma máscara chamada o outro. Se você aprender a distinguir entre os estados de consciência e seus ocupantes, poderá perdoar a todos. Como? Identificar aquele que você perdoaria com o ideal que ele não conseguiu realizar. O ideal mais elevado seria identificá-lo com a própria imagem divina. Como Deus nos disse, façamos o homem à nossa imagem. Essa imagem é Cristo. Você é chamado a pegar um homem condenado pelo mundo e vê-lo irradiando e refletindo a glória de Deus. Bem, você pode ficar um pouco aquém dessa imagem, mas pode ter um ideal que ele não conseguiu realizar. Mateus faz esta declaração: e onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. No mundo hebraico é dito que se 2 se sentam juntos e a palavra da Torá não está entre eles, eles estão sentados no lugar do escarnecedor, mas é bem-aventurado o homem que não se senta no lugar do escarnecedor, mas se regozija na lei de Deus dia e noite, pois esse homem prosperará em tudo o que fizer. Embora o homem seja conhecido por ter uma mente brilhante, se ele não fala a Torá, a lei de Deus e seus profetas, ele está sentado no lugar do escarnecedor. E no capítulo 3 do livro de Malaquias, lemos: quando aqueles que amam o Senhor falam uns com os outros e discutem a palavra de Deus, a glória de Deus está entre eles. Quantos no mundo hoje atendem a esse requisito? Quem em uma festa já fala sobre a palavra de Deus? Lembro que há cerca de 5 anos fui convidado para um jantar, onde todos contavam piadas. Embora adore piadas, não sou um bom contador de histórias, por isso, quando chegou a minha hora de falar, levantei-me e contei-lhes sobre a lei de Deus. Quando me sentei, o cavalheiro que servia o jantar disse: não sabia que tínhamos um homem de cabelos compridos aqui esta noite. Essa foi sua atitude para com a palavra de Deus. Bem, o Senhor acaba de partir desta pequena parte do tempo, e foi restaurado a um corpo jovem para continuar vivendo em um mundo terrestre como este, mas sem seu dinheiro no banco, pois isso deixou para trás. Ele levou consigo o conhecimento do que havia feito e de quem é, agora, neste mundo. Quando você dá algo a alguém ou vende, você não tem mais, mas isso não é verdade no mundo celestial. É um mundo de partilha, onde nada se perde. Nesse mundo, posso dar a você todas as faculdades que despertaram dentro de mim, e elas se tornam suas para usar e dar aos outros para usar como quiserem. 2 anos atrás eu dei meus olhos imortais para uma senhora que está aqui esta noite. Em sua visão, tirei meus olhos de suas órbitas e os coloquei nos dela. Pouco depois dessa experiência, ela foi informada em uma visão de que ela era uma testemunha. A palavra incorrente significa a dar lugar a uma corrente que flui para dentro. Blake falou sobre os olhos errantes dizendo: não descanso em minha grande tarefa de abrir o mundo eterno, para abrir os olhos imortais do homem para dentro, rumo ao mundo dos pensamentos na eternidade sempre se expandindo no seio de Deus, a imaginação humana. Blake não estava interessado nos olhos externos, porque sabia que eles não viam. Tendo ressuscitado de seu cadáver,
Blake queria dar a todos seus olhos imortais para que pudessem ver como ele. A ressurreição não vem quando seu corpo está sendo cremado, mas você é ressuscitado enquanto veste suas vestes de carne neste mundo de morte. Então você pode dar suas faculdades imortais a outro sem perdê-las por doá-las. E quando as visões vêm, elas possuem você. Você não precisa entrar em meditação para procurá-los. Eles podem vir enquanto você está andando na rua ou sentado em um teatro assistindo a uma peça, quando de repente você está vendo que não está lá para ser visto pelo olho mortal e você não pode impedir. Na sexta-feira passada, a senhora a quem dei meus olhos e sua amiga estavam voltando da conferência. Enquanto eles estavam sentados no carro, eles conversavam sobre a palavra de Deus, quando uma série de visões sobreveio a ela. Ele estava em uma igreja, com um tapete vermelho brilhante correndo no meio. Um ser angelical dirigiu sua atenção para o altar e os objetos que ali estavam. Então a visão mudou e uma carruagem, puxada por uma parelha de cavalos, apareceu de repente. Ele parou na frente dela, a porta se abriu e saiu um ser irradiando luz de seu semblante. Era tão majestoso que poderia ser o próprio Hércules. Por um momento eles se olharam. Então ele voltou para o carro e desapareceu. De repente apareceu outra carruagem, esta puxada por cavalos brancos. Se deteve. A porta se abriu e eu saí. Sorri e desapareci, deixando a porta da carruagem aberta, enquanto 3 mulheres, todas vestidas de preto, desciam. Então uma coisa maravilhosa aconteceu. Apareceu um beliche carregando um cadáver, e quando ela olhou viu que era eu. Um pedaço de pano foi amarrado na minha boca e atrás da minha cabeça. Fui colocado em uma cruz, que foi erguida, incendiada e queimada até virar uma tora. E quando ela olhou para dentro do baú, ela viu ouro líquido derretido, enquanto a visão se desvanecia. Então o carro reapareceu, agora dirigido por um ser majestoso. Novamente ele parou. A porta se abriu e um homem, como o ancião dos dias, de barba branca, cabelos brancos, vestido branco e manto azul, saiu. Na mão esquerda carregava um grande livro branco e na mão direita uma caneta. Tenho falado com vocês repetidamente sobre esta luz líquida dourada, que é o sangue de Deus que sai das fornalhas. Esta senhora não estava me vendo como um homem colocado em uma cruz em chamas. Poderia ter sido, mas essa não é a história. O corpo que você carrega é a sua cruz, e você não pode escapar do fogo da experiência. Mas quando sua jornada termina, você, a árvore da vida, é reduzido a um tronco, como afirma o livro de Daniel: corte a árvore e destrua-a, mas deixe o tronco com as raízes no chão, por causa de desse tronco um novo ser emergirá. Esse ser é uma luz líquida dourada. Paulo disse, em seu 15º capítulo de 1 Coríntios, que alguém perguntará: como os mortos ressuscitam? Com que corpo eles vêm? Ele então respondeu à sua própria pergunta dizendo: é como Deus escolheu. Concebidos por um ser infinito, os mortos ressuscitam naquele corpo perfeito, para se tornarem um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Este corpo contém toda a humanidade, mas é único para cada um. O que parece eu não posso dizer, mas você saberá quando você, como luz líquida dourada, o preencher com você mesmo. Você, como ouro derretido, ressuscitará como uma serpente, naquele estado celestial para ser lançado no corpo que Deus escolheu para você e é único. Ele está esperando por você e ninguém pode preenchê-lo além de você. No final, cada um é redimido naquele único corpo para saber que ele mesmo deve ser um Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Não tente comparar sua estrutura mortal com seu eu imortal, pois isso não pode ser feito. Paulo esclarece isso, dizendo: é plantado na fraqueza, é levantado em poder. É plantado em desonra e ressuscitado em glória. Isso é verdade para todo filho nascido de mulher. Tendo ressuscitado do estado de morte, é minha escolha, meu privilégio, dar meus olhos a quem eu quiser. Eu os dei a ela e ela, por sua vez, os deu à sua amiga, cuja experiência agora compartilharei. Tendo ouvido sua amiga relatar suas visões, ela se retirou para passar a noite, e quando ela adormeceu,
ela viu um fósforo atingir a terra e instantaneamente explodir em chamas, lembrando-a das planícies do Kansas quando o sol nasce, pois é como uma chama se espalhando pela planície da pradaria. Então um objeto escuro saiu do centro da chama e se aproximou dele. Movendo-se em um movimento sinuoso, ele se colocou em uma cruz que imediatamente se ergueu do chão e ficou de pé. Enquanto ela observava, a cobra se transformou em um homem pendurado em uma cruz, mas em vez de estar na cruz, ele estava dentro dela. Como você pode ver, essas visões paralelas confirmam a verdade que compartilhei com você. Você tem um corpo imortal no paraíso, enquanto veste seu corpo mortal neste mundo de César e luta com as sombras. Embora possa parecer haver outros aqui, existe apenas Deus. O mundo parece ser multiplicado por bilhões de pessoas, cada uma separada e individual, porém há apenas um ser, que é Deus, fragmentado em vestes carnais. Mas chegará o dia em que, como ouro derretido, vocês serão reunidos para formar um só ser. Mantendo sua individualidade, eu o conhecerei e você me conhecerá, mas o corpo que vestimos lá não é como este. Tendo ressuscitado dos mortos, quando me revelei na visão da senhora que compartilhei com vocês esta noite, ela me reconheceu e então desapareci de vista. Outros me verão em papéis diferentes, já que sou um ser multiforme. Posso expor o fato de que ressuscitei dos mortos, mas não posso revelar meu corpo ressuscitado até que você chegue onde estou. Não entendendo a ressurreição, o homem pensa que ela ocorre quando o corpo morre, mas ocorre enquanto você está aqui neste mundo de morte. Tudo aqui está morto. O animal é morto antes que sua carne seja consumida. Isso é verdade para o pássaro ou o peixe, a fruta ou o vegetal. Portanto, o último inimigo a derrotar é a morte. Enquanto estamos aqui lutamos contra as sombras enquanto pensamos que ele ou ela é outro, mas não há outro, pois somos todos irmãos, todos filhos de Deus, que formam coletivamente um ser que é Deus. Aquele que é o Criador de seus filhos está alojado em cada um deles. Diga eu sou aí você revelou o nome de Deus. Agora, se você for perdoar o outro, você deve aprender a distinguir entre o eu imortal e o estado para o qual ele mudou, voluntária ou involuntariamente. Como diz Blake, você pode ver pelo que eu ensino, que eu não considero o justo ou o ímpio em um estado supremo, mas que cada um deles está em estados de sono nos quais a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal. Se você realmente ama o outro, não importa o que ele, ou ela, fez, você o perdoaria. Eu não me importo com o que minha mãe faria, eu a perdoaria, ou qualquer um dos meus irmãos. Ampliei meu círculo para incluir amigos e o ampliei para incluir aqueles que atualmente não conheço, pois na verdade são todos meus irmãos. O homem que disse, vão e digam a meus irmãos que subo para meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus havia expandido seu círculo para incluir todos, porque ele sabia que havia apenas um ser que desempenhava todos os papéis. Portanto, você não pode perdoar verdadeiramente, a menos que possa discriminar entre o ser no papel que está desempenhando e o papel em si. Então você pode identificá-lo com o que você sabe que ele gostaria de ser, e na medida em que você estiver convencido de que ele está ocupando um novo estado, ele se tornará assim. Cabe inteiramente a você praticar a arte do arrependimento, que é uma mudança radical de sentimento. Um amigo pode ter cometido um ato de violência e admitir a culpa. Pratique a arte do arrependimento separando seu amigo, o ator, do papel que ele desempenhou e identifique-o com o papel que você sabe em seu coração que ele gostaria de representar. Convença-se de que isso é verdade, na medida em que você for persuadido, seu amigo será transformado nesse estado e o ocupará à vista. As primeiras palavras registradas no livro de Marcos, o primeiro evangelho da data, são: o reino dos céus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Eu os convido hoje a acreditar na história do cristianismo, e se você acredita e é cristão, você o colocará em prática. O cristianismo é o cumprimento das promessas que Jeová fez ao homem. Quando a história de Jesus Cristo é encenada dentro de você, você cumpriu as promessas de Deus a Israel. Em seguida, conte sua história para quem quiser ouvir e, conforme você se move em sua esfera celestial, selecionará aqueles a quem dará seus olhos. A seleção vem da sabedoria que vem de cima, não de baixo. Nesse nível,
Se eu tivesse que dar meus olhos para alguém, com certeza seria minha esposa, e depois dela, minha filha. Mas a um nível superior, onde não há incerteza sobre quem os deve receber, dei os meus olhos a uma senhora que só conheço de longe. Nunca vi a casa dela, nem ela jamais esteve na minha. Eu a amo como uma irmã, mas certamente nunca a vi socialmente. Ao operar de cima, no entanto, a sabedoria de César não é ousada. Usando a sabedoria do alto, eu escolho daqueles que vêm aqui aquele a quem eu dou meus olhos. O presente está completo, porém não os perdi quando os dei. Na verdade, minha visão aumentou dando-lhes. As visões vêm quando você menos espera. Você pode estar no meio de uma multidão quando tudo está bloqueado e a visão o possui. Não faz sentido pensar que você tem que ir para a Índia para ser ensinado a meditar por um guru. O verdadeiro insight não pode ser ensinado, mas vem quando você menos espera, e você não pode impedir, porque a visão é Cristo em você, que é a sua esperança de glória. O corpo que você veste é a cruz que Cristo carrega. Os incêndios que essas senhoras viram são as fornalhas da experiência de que Blake fala, que como elas saem das fornalhas, quão longa, vasta e severa foi a angústia antes de encontrarem seu pai, eles demoraram a contar. O homem procura seu Pai Celestial, que é ele mesmo. Ele está procurando for a causa dos fenômenos em sua vida, mas quando ele a encontra, ele se encontra. Então ele dirá, eu e meu Pai somos um. Sua jornada neste mundo não pode terminar até que o Pai seja encontrado, e quão longa, vasta e severa foi a angústia antes que eu a encontrasse, eles demoraram para contar. Não posso dizer o quão perto você está de descobrir sua verdadeira identidade, mas posso dizer que isso começará com sua ressurreição de sua tumba imortal, onde você primeiro se deitou para dormir e teve esse sonho de vida. Isso é imediatamente seguido pelo seu nascimento de cima. 139 dias depois você encontrará seu filho, que se revelará a você. Então, 123 dias depois, seu corpo espiritual é dividido em dois, e você vê e se identifica com o ouro derretido encontrado em sua base. Fundido com ele, você subirá como uma cobra, de volta ao seu próprio crânio, chamado céu. 998 dias depois a pomba desce, dando-te a bênção de que o Espírito do Altíssimo está sobre ti, pois ele te ungirá e te enviará a pregar boas novas aos aflitos e a abrir os olhos aos cegos. Mas esta noite aprenda a perdoar. Isso é essencial. Aprenda a diferenciar entre o estado em que um homem é colocado e seu ocupante. Se você puder diferenciar entre os dois, você perdoará, pois reconhecerá o ser que está preso a um papel. Se o papel é o do assassino, ele deve matar. Se você está preso no papel da doença, deve estar doente. Se você não gosta do papel que ele está fazendo, lembre-se, todos os papéis pertencem ao autor que é Deus. Nós somos os atores que entenderão o motivo da peça quando a cortina cair e a peça chegar ao fim. Eu rezo para que seja esta noite. Agora vamos para o silêncio.